sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Mariana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, mas eu acho interessante trazer aqui. Vamos trazer sim um pouco de polêmica, por que não é mesmo? Bom, a minha dúvida é, para que você quer um carro de 100 mil reais? Me explica. Eu quero saber porque, na verdade, eu tenho muita curiosidade de saber o que se passa na cabeça de algumas pessoas quando elas não têm uma casa própria, quando elas ganham um salário muito baixo, quando o casal, né, se tivermos um casal, um deles não trabalha e ainda assim estamos falando que queremos comprar aquele carro que custa 100 mil reais, um carro novo, 0 quilômetros, ou então que a gente quer comprar aquele tênis que é muito bonito, tá na moda, aquele telefone que ele é muito bonito, que o telefone tem várias funcionalidades e eu preciso dele. Será que precisa mesmo? Por que você precisa? O que você faz? Você trabalha com isso? Trabalha com mídia? Você trabalha com o quê? Será que você não consegue começar de início com o pouco, né? Com algo mais simples, algo menor? Então, eu queria entender essas coisas. Por que eu digo isso, né? Porque eu vejo no meu dia a dia, no meu convívio, algumas pessoas que fazem isso. E eu fico me perguntando, né? O que acontece, assim, por quê? Se você não tem um salário muito bom, se o seu salário ainda é pequeno, não seria melhor você começar a pensar em algo que pudesse melhorar a sua renda? De repente a sua mulher tá com salário um pouco menor do que o seu e aí vocês dois juntos não conseguem lidar muito bem. Será que não seria a ideia principal agora, se você é uma pessoa que tem essas ideias, que gostaria de ter essas coisas um pouco mais luxuosas, um pouco mais, né, um pouco mais caras, mas não seria melhor você começar por baixo, né, com pequeno, com algo mais simples? E de fato, assim, no caso do carro, não seria melhor você não ter o carro no momento, já que a sua renda não é uma renda muito alta? A ideia principal não seria a gente aumentar um pouco a renda para sustentar o uso desse carro? E eu tô dizendo um carro, gente, que é usado para lazer, tá? Não tô dizendo no caso de uma pessoa que usa o carro para trabalhar, não. Estamos conversando, só falando sobre uma pessoa que tá usando aquele carro para lazer mesmo. E você tem que entender que esse carro, ele tem gastos, né? Carro não é investimento, e nunca vai ser, gente. Não é investimento. Não pense que você vai comprar um carro e vai revender e passar para ele por um preço legal, bacana. Não, porque assim que você tira da concessionária, ele já diminui o preço. Carro velho gasta muito, gasta com manutenção muito mais do que um carro novo. A gente tem que pagar também o licenciamento, que, enfim, o licenciamento é um valor mais barato. Tem a gasolina também. Dependendo do carro velho, depois de um tempo ele não aceita mais álcool, você tem que colocar só gasolina. Tem essas questões também. Se for um carro novo, pode ser que ele consuma uma quantidade de gasolina um pouco mais alta. No caso do carro novo, o seguro vai ser mais caro, o IPVA vai ser mais caro. Então tem todas essas coisas que você tem que colocar na ponta do lápis e pensar se vale a pena mesmo você ter um carro. Se vale a pena você pagar o aluguel e pagar todas essas despesas que você tem com um carro. Agora me diz uma coisa, você tem dívidas? Você tem dívidas e ainda assim você quer comprar um carro? Faz sentido isso? Não seria melhor você primeiro eliminar as suas dívidas? Porque se você não consegue eliminar suas dívidas, pra que você quer um carro? Não é? Então todas essas coisas são necessárias de você colocar na ponta do lápis, entender direitinho antes de querer comprar um carro. E sinceramente, gente, vamos ser francos aqui, vamos ser mais claros aqui. A gente não tá falando necessariamente de carro, estamos? Pensa bem, a gente tá falando sobre planejamento, organização financeira, que é algo muito importante de se ter. E por que eu trouxe esse vídeo aqui? Porque justamente, é como eu disse no começo do vídeo, eu vejo algumas pessoas do meu convívio que tem um salário que é muito menor do que o meu e que elas fazem planos mirabolantes, mas elas não pensam, por exemplo, em pararem de pagar o aluguel. Se você pensar bem, aquele aluguel que você está pagando não é um dinheiro que retorna para você. O aluguel não volta para você. Essa casa que você está pagando aluguel, ela não vai ser sua. Ela tem um dono. Na verdade, o aluguel é bom pro dono, não é bom para você. Por que você que paga aluguel
que tem dívidas ainda pensa num carro de 100 mil reais, né? É isso, a gente não tá falando sobre carro, a gente tá falando sobre organização financeira, planejamento. É necessário que você pense no seu dinheiro com mais carinho, com mais atenção e que você reveja todas essas coisas que você quer. Porque se você consegue eliminar suas dívidas, se você consegue, enfim, financiar a sua casa, em algum momento você consegue fazer com que essa casa seja sua, até porque a gente sabe que existe a amortização, você pode amortizar a sua casa. Já existem vários vídeos na internet falando sobre o assunto, que são muito interessantes, que uma casa que, por exemplo, você ia pagar durante 30 anos, você consegue reduzir para 3 anos. E isso tudo é usando estratégia, é tendo planejamento, organização financeira. E depois que você tem a sua casa quitada, pensa só, você deixa de pagar um aluguel, correto? Deixando de pagar um aluguel, esse dinheiro sobra e ele pode ser usado para alguma outra coisa do seu benefício, enfim, pode ser usado para um luxo, algo assim, um carro um pouco mais simples, que tenha um IPVA mais barato, que tenha um seguro mais barato e que você possa usufruir ali durante um tempo, e quando a sua renda finalmente tiver um pouco maior, você conseguir comprar aquele carro que é um pouco mais caro, enfim, porque isso não vai fazer com que você fique atolado de dívidas ou que prejudique a sua saúde financeira, não é mesmo? Então é sobre isso, gente, não é necessariamente sobre carro, a gente tá falando aqui sobre organização financeira, e é bom que a gente pare e pense um pouco antes de cometer essas loucuras, não é? Sei que é algo muito intrínseco do brasileiro, a gente tem essa noção, assim, né, de que muitos meninos têm aquele sonho de ter um carro e tal, mas é necessário que você analise o seu momento de vida, tudo que tem à sua volta, as suas dívidas, para que esse sonho não se torne um pesadelo, não é mesmo? É isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe aqui. Comenta principalmente, assim, qual é o seu sonho, como que você pretende realizar esse sonho e o que tá te impedindo de realizar esse sonho no momento, não é? É isso. Compartilhe lá com aquele seu amigo que desmiolado, que quer comprar um carro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.